Eu já vou aproveitar e trazer aqui o Maurício Moura do lado da Carla, mas colocando em dados a percepção que você trouxe. Carla, querido, muito obrigada pela presença aqui. Eu sempre adoro ter você, ainda mais quando tem pesquisa fresquinha. E as pesquisas do Maurício estão cada vez mais ricas, porque ele vai investigando os temas que estão ali em voga. E acho que dessa vez vocês foram muito felizes, porque chegaram junto com a escalada da crise diplomática entre Estados Unidos e Brasil. O presidente Donald Trump não é, então, portanto, ou pelo menos até aqui, não se provou o cabo eleitoral tão poderoso quanto se poderia supor lá atrás, ou quanto supôs a família Bolsonaro a apostar tantas fichas nele. É isso? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Dani. É um prazer ouvir a Carla aqui. Um dia eu quero pegar um autógrafo do livro da Carla, que eu gostei bastante. Dani, eu sempre me perguntei, né, até morando em Washington, por que os Bolsonaro queriam essa associação eleitoral com o Trump, porque é uma associação eleitoral bastante polêmica, né? A gente teve várias eleições onde o Trump, de alguma maneira, interferiu diretamente ou com linguagem ou com tarifas, e na maioria dos casos foi ruim para o candidato que ele, de alguma maneira, apoiou, que de alguma maneira se colocou ao lado, né? Então, eu sempre tive dificuldade de entender essa boa vontade que o Bolsonaro tem em se associar ao Trump, porque, no mínimo, é uma aposta arriscada, né? Porque o Trump, uma coisa que eu aprendi também em Washington, que o Trump é bastante imprevisível. Eu acho que a Carla foi muito feliz quando ela falou que ele tá com 300 mil agendas, né? Então é muito difícil contar com o Trump para entregar alguma coisa que seja útil do ponto de vista eleitoral. Mas agora eu acho que agora a gente tem um dado, né? E você tem toda a razão quando você dissecou esses números. Não faz sentido, ele não avança, ele não expande o eleitorado dele com essa associação com o Trump. Muito pelo contrário, ele atrai inclusive um risco de alguma ação do Trump. Eu acho que a ação de hoje, mais uma, né? Inclusive, Dani, essa ação era há muito tempo ventilada lá em Washington, e, na verdade, eu não estou surpreso com isso, né? Mas, enfim, eu acho que do ponto de vista eleitoral, que é isso que a pesquisa traz, fica claro que a associação com o Trump é, no mínimo, bastante arriscada, né? Eu acho o dado, assim, impressionante por isso. E engraçado você trazer esse bastidor, né? O Maurício faz muito esse trânsito, né? Brasil e Estados Unidos. O Maurício tem o instituto dele, ele tem essa parceria com o Meio, né? Do Pedro Doria, a quem eu mando um super beijo também. Mas, Maurício, tu faz pesquisas para os mais variados grupos, desde políticos até econômicos. Então, assim, as pessoas pagam por um serviço porque elas sabem que ele vem com muita credibilidade. E aí, quando a gente pega esse dado, a repercussão internacional, o fato de que o Trump está vivendo um momento péssimo, Maurício, também internamente. Péssimo. Porque... Diga. Não, péssimo mesmo. Inclusive, semana passada foi o dado de popularidade mais baixo do Trump. Lembrando, né, Dani, daqui a 2 meses tem a eleição de meio de mandato. Então, o momento, em termos de popularidade, é bastante delicado. E aí eu vou aproveitar então que você está trazendo esse bastidor de quem está com tudo da percepção de Washington fresquinha. Hoje, há possibilidade de os republicanos perderem o controle de uma, ou seja, Câmara ou Senado, ou das duas casas, ela já é vista com mais solidez nas pesquisas que estão circulando nos Estados Unidos? Eu acho que tem que separar, né? Eu acho que tem uma alta probabilidade deles perderem a Câmara dos Deputados. Inclusive, quando a gente olha os mapas, quando cruza com a popularidade do Trump, é muito desfavorável esse quadro para os republicanos. Então, inclusive, já tem uma expectativa que eles percam a Câmara dos Deputados. Agora, o Senado é bem mais disputado e bem mais complicado para os democratas. Mas, Dani, os democratas eles precisam basicamente defender 3 estados e virar 4. E o que era uma coisa improvável há 2 meses atrás passou a ser possível. Inclusive, as pesquisas mostram até um democrata liderando o Talarico, liderando o Texas, que era uma coisa impensável. Isso tudo, obviamente, é resultado da perda de popularidade, é resultado de uma guerra mal avaliada. Mas, Dani, essa eleição vai ser muito mais complexa que isso, porque a Casa Branca está atuando no gerrymandering, né, que é a redistribuição dos distritos dos estados, vai atuar no processo de votação, vai atuar no processo de apuração, vai atuar no processo de certificação. Então, assim, eu digo para você que talvez essa seja uma das eleições mais tumultuadas da história da democracia americana. Como é que as instituições lá vão reagir, né? Porque o Trump também tem pressionado muito as instituições dos Estados Unidos, tem emparedado, às vezes desafia a Suprema Corte toma uma decisão, ele vai lá e refaz assim o decreto na vírgula, já disseram, isso aqui não pode, aí ele vai lá na vírgula, assim, refaz de novo e paga para ver. Então, assim, há um desafio posto para as instituições dentro dos Estados Unidos e Trump está querendo expandir essa influência. Maurício, vou pedir então para você ficar aqui com a gente, vamos mergulhar nos dados que o Instituto Ideia trouxe para a gente nessa pesquisa fresquíssima de hoje, agora falando
puramente de eleição. Então eu vou aqui na fechadinha para dar tempo da gente trocar a nossa tela. O Instituto do Maurício foi às ruas, então voltou a questionar. Essa pesquisa agora está saindo semanalmente, o que é ótimo, a gente consegue acompanhar de muito mais perto, medir como é que está o cenário eleitoral. O Lula ainda mantém uma vantagem sobre o Flávio Bolsonaro, mas a situação já foi mais confortável para o petista. Vamos dar uma olhadinha nos dados? Peço para começar a rodar na ordem que eu pedi aí para o nosso time, como está a diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro, segundo a pesquisa Meio Ideia. A gente vai vai começar inclusive olhando a aprovação do Lula. O Lula não está vivendo um mau momento, olha aí, ó. Pesquisa está na sua tela, a gente vai encher aqui. Eu sempre falo para vocês, e hoje o dono da pesquisa está aqui, então ele pode me corrigir ao vivo se ele quiser, o que é sempre uma alegria. Mas veja, a curva de distância, que é o que a gente gosta ou deve olhar, né? O Maurício está aqui para nos explicar. Já houve aqui uma distância de quase 10 pontos percentuais entre quem desaprova a gestão do Lula e quem aprova. 53% desaprovando e 44% aprovando. Não está tão longe assim, isso foi em maio. Daqui você vê a curva, ó, que mostra um estreitamento dessa distância. E esse estreitamento agora, pum, cravado praticamente, 49 a 48,5. Então, neste momento, e aí eu chamo o Maurício de volta, o Lula não está vivendo um mau momento. Ele sustentou essa melhora meio que de grão em grão, mas vem sustentando a melhora na avaliação do governo. A que você atribui esse movimento, Maurício? Bom, acho que tem um copo meio cheio e um copo meio vazio para o presidente Lula, né? Eu acho que o copo meio cheio é que exatamente isso que você descreveu. Ele melhorou. Eu acho que ele melhorou porque ele começou a oferecer algumas políticas públicas bem focalizadas, né? A gente tem o exemplo aí do Desenrola, a gente tem exemplos de créditos específicos, a gente tem o exemplo do efeito da nova tabela do imposto de renda. Então, esses são uma somatória de pequenas políticas que dialogam aí com esse público que ele recuperou, que a gente que votou nele em 22 não estava aprovando no governo, passou a aprovar. E ele entrou também num hall, Dani, de presidentes que melhoraram durante o ano de reeleição, né? Todos os presidentes em reeleição melhoraram durante o primeiro semestre, que é o caso dele. Eu acho que o copo meio vazio é que esses índices de aprovação ainda claramente mostram que metade do país não quer que esse governo continue, ou seja, desaprova esse governo. E na comparação com a presidente Dilma em 2014, que foi a reeleição, Dani, mais apertada que a gente teve de reeleição, a Dilma estava 10 pontos na frente em termos de avaliação de ótimo e bom e 5 pontos percentuais a mais na aprovação de governo. Ou seja, ela estava numa situação mais confortável do que o Lula está exatamente agora no 5 de agosto de 14. Então, ele melhora, que é a boa notícia, ele melhora baseado em políticas focalizadas nesse grupo de eleitores, mas ele ainda tem números, Dani, bastante frágeis de reeleição. E lembrando, eu sempre repito isso, a Dani já ouviu isso, o PT costuma sofrer mais com a abstenção do que a oposição, justamente porque o perfil de eleitorado da abstenção são pessoas de mais baixa renda, mais baixa escolaridade, inclusive o maior grupo de abstenção são os analfabetos. Então, além dessa evolução na aprovação, historicamente, em termos de dados, eles têm, de alguma maneira, uma gordura justamente para que a abstenção não complique ainda mais a vida de um governo que, apesar de ter melhorado, Dani, metade do país desaprova. E isso fica muito evidente quando a gente vai olhar a curva da intenção de voto, que nós vamos fazer agora. Então, você viu aí, houve uma melhora, mas fica assim, 50-50 real oficial cravado. E ainda que a melhora seja constante, ela é, eu diria, marginal, porque pequena, né? Não tem a elasticidade a ponto de, como o Maurício falou, dar ao governo alguma gordura para queimar. E o noticiário não tem ajudado, né? Tá uma no cravo, uma na ferradura. Não tem notícia muito boa para o Flávio, também não tem notícia muito boa para o Lula. Olha aí a intenção de voto. Eu adoro o dado da espontânea, tá? Porque ele mostra pra gente um voto mais sedimentado, é aquele de bate-pronto, o Instituto não pergunta, não oferece nenhuma opção ao entrevistado. E fala, em quem você vai votar? Vai ter eleição em outubro, você já sabe em que você vai votar, em quem você vai votar. E aí, olha aqui a intenção de voto do Lula, ó. Ela deu uma avançada. Podemos encher a tela ali de novo? Vou pedir para você sempre olhar a curva. Ele está vivendo, em termos de percentuais, né, de intenção de voto espontânea, também o seu momento mais alto, quase 35%.
Mas olha o que aconteceu com o Flávio Bolsonaro, né? Depois de ter aqui, né, uma pequena inflexão, isso é auge do Dark Horse, é briga com Michele, né? Aí ele tem essa barriga aqui, ó, que você tá vendo, esse é o Flávio Bolsonaro, né? Mas ele também vem agora com 3 pesquisas no movimento ascendente. Então, não só dá para dizer com clareza, certo, Maurício, que o Flávio parou de cair, como de que ele voltou a aglutinar esse eleitor de direita, que talvez tenha dado um recuo por constrangimento, mas esse eleitor viu a convenção, tá vendo que é ele mesmo e tá, ó, naturalmente se organizando ali. Dani, eu queria fazer 2 pontos. O primeiro, que eu concordo plenamente com você, espontânea é muito importante, né? Lembrando, Dani, Carla, que o brasileiro vota de maneira espontânea, né? O Brasil é um dos poucos países que você não vai à urna e vê todas as opções. Você vota, você tem que levar o número espontaneamente. Então, a espontânea é que melhor simula a eleição no Brasil. O segundo ponto, Dani, tem sido mais complexo medir espontânea nesse ciclo, porque a gente tinha o Jair Bolsonaro, né? Durante muito tempo, o Jair Bolsonaro na espontânea pontuava muito alto. Quando o Flávio entrou, houve um processo de idas e vindas para as pessoas migrarem do Jair Bolsonaro para o Flávio. E agora que está um cenário mais estável, espontâneo, no seguinte aspecto: as pessoas já sabem que o candidato é o Flávio, o candidato não é o Jair. Agora, é muito importante dizer também, Dani, que a essa altura, em agosto, a gente nunca teve 2 candidatos assim tão altos na espontânea, né? São tão sólidos assim na espontânea. A minha visão é que o Flávio realmente, e aí não sei se a gente vai mostrar a estimulada aí, mas ele perdeu na estimulada, mas ele continua como a melhor opção para quem não quer o PT. E eu acho que essa é a base da sustentação aí do Flávio na espontânea, principalmente. Claro que nós vamos mostrar a estimulada. Eu vou fazer o seguinte, você que está acompanhando o UOL na TV, intervalinho rapidíssimo, daqui 3 minutinhos a gente reúne toda a nossa audiência, nas outras plataformas não paramos jamais. Carla, quero ouvir você um pouco de análise, e claro, se tiver pergunta para o Maurício também, nossa roda está mais do que aberta. Eu queria fazer uma pergunta para o Maurício. Boa tarde, Maurício. Na verdade, uma coisa que eu vi, queria a sua opinião, e acho que a pesquisa também mostra um pouquinho isso, é sobre essa dificuldade desses outros candidatos da direita, né? Mesmo com essa crise recente do Flávio, ninguém conseguiu despontar. O início da campanha, você acha que ainda tem alguém ali mostrando, por exemplo, o Ronaldo Caiado diz que ainda tem o fator desconhecimento, mesmo discurso Renan Santos, que diz que há um processo de desconhecimento que eles tentam reverter na eleição, e aí por isso dizem que eles não carregam uma rejeição alta que já tem Lula e Flávio. Nesse campo da direita dividido, há ainda a chance, na sua avaliação, de algum deles nesse primeiro turno eventualmente crescer um pouco mais e aí, claro, né? Imagina o Flávio cair, ou você imagina que esse primeiro turno, nesses patamares, Flávio e Lula tendem a se consolidar? Eu acho que você tocou em vários pontos importantes, né, Carla? Eu acho que a dificuldade desses candidatos foi justamente o grau de conhecimento, né? Apesar das pessoas não conhecerem o Flávio, obviamente elas conhecem o branding Bolsonaro, né? O sobrenome. E Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos sofreram nesse primeiro semestre o fato do desconhecimento. E obviamente esse conhecimento só vem com a campanha. Uma campanha como está muito tardia, eu acho que vai ser um desafio enorme. Primeiro, eles passarem a ser conhecidos num ambiente que tem 2 candidaturas muito consolidadas em cima. E segundo, o tempo é curto, né, Carla? Então, eu acho, assim, em termos históricos, nunca aconteceu de candidatos com esse nível de espontânea, com esse grau de conhecimento, como esses 3, avançarem. Inclusive, eu acredito que eles vão sofrer ainda com que outros candidatos sofreram em outros ciclos, que a Marina Silva sofreu em 2014, que o Geraldo Alckmin sofreu em 2018, que a Simone Tebet e o próprio Ciro sofreram em 2022, que é o antipetismo de chegada. São eleitores que até votariam no Zema, até votariam no Caiado, até votariam no Renan, mas quando chegarem na hora e verem que o Flávio, que é o nome que se coloca hoje como o melhor candidato para derrotar o PT, acho que vai ter uma migração na última hora, que inclusive é um dos desafios das pesquisas, justamente capturar esse antipetismo de chegada. E eu acho que além deles sofrerem pelo grau de desconhecimento na largada, eles vão sofrer com o antipetismo de chegada lá na frente. Gente, estamos aqui há segundinhos de reunir toda a nossa audiência. E aí, o que eu queria? Primeiro, agradecer ao time que está acompanhando aqui o trabalho, né, da gente no UOL. Tem gente trazendo pergunta também a respeito dos dados da ideia. Você vai ver aí que tem para mim, a gente já vai trazer, eu estou só esperando a nossa audiência aglutinar inteira, para mostrar na estimulada algo que me chamou a atenção, que é Renan Santos colado no Ronaldo Caiado, cara. Isso realmente é impressionante.
Estamos agora, então, todos de volta aqui, reunida a nossa audiência na TV, no portal, no YouTube. De novo, agradecendo você que está aqui acompanhando o nosso trabalho hoje. Temos, neste momento aqui com a gente, Maurício Moura, presidente do Instituto Ideia, jogou pesquisa nova hoje na rua, trouxe uma análise bastante rica sobre o peso de Donald Trump como cabo eleitoral no momento de crise diplomática, e com Flávio Bolsonaro apostando bastante no americano. Pode dar ruim, tá? Ou tem dado ruim. É o que mostram os dados, mas agora a gente vai mergulhar na corrida eleitoral. Trouxemos os dados da pesquisa espontânea, Maurício explicou porque ela é bastante importante, ela mostra um eleitor mais aguerrido e já decidido, mas agora a gente vai na estimulada. E qual é a estimulada? O Maurício apresenta para o entrevistado as opções que estão à disposição dele. Olha o que aconteceu aqui. Luiz Inácio Lula da Silva tem 43% das intenções de voto, Instituto Meia Ideia. Flávio Bolsonaro, 35% das intenções de voto. Ronaldo Caiado, 5,7% e Renan Santos, 4,7%. O Romeu Zema conseguiu a proeza de encolher, passando para 2,6 ponto percentual. E aí a gente tem, abaixo dos 2%, Augusto Cury, Cabo Daciolo, Samara Martins, Edmilson Costa, Rez Dias, Rui Costa Pimenta, inclusive branco, nulo e ninguém 2%, e não sabe só 4%. Então, assim, a gente tem a curvinha, eu acho que sim. Se a gente puder já girar o próximo slide, ou já é o próximo slide, estamos falando de segundo turno. Porque o fato é, há uma melhora, mas a distância, essa distância está mantida, certo, meu caro? Ou seja, a contenção de danos surtiu efeito no PL, no Flávio Bolsonaro. Eu acho que, Dani, eu acho que também do lado do eleitor tem esse movimento, né, de que, obviamente, ele não se sentiu confortável aí com alguns eventos que a campanha do Flávio atravessou, mas o fato é, Dani, que esse perfil que saiu dele, de alguma maneira, se restabeleceu, assim. Claro que a gente está falando aí de desvios, oscilações dentro da margem de erro, né, mas de alguma maneira existe a percepção de que não tem alternativa para ganhar do PT. E eu acho que eu estou vendo isso, obviamente, nas pesquisas qualitativas, e se reflete aí nesse movimento numérico que você descreveu. E é importante falar isso do Renan e do Caiado, obviamente eles estão tecnicamente empatados ali, e eu acredito muito, assim, até olhando o crescimento aí do Renan aos poucos aí no último semestre, que ele tem grande potencial de ser o terceiro lugar dessa eleição. Justamente porque o perfil de voto dele é um perfil mais jovem, mas obviamente pode votar no Renan independente aí da antecipação do primeiro turno, do segundo turno no primeiro, entre Flávio e Lula. E ali as variações do Zema, é importante mencionar, também são variações dentro da margem de erro. É difícil a gente afirmar se teve uma grande variação relevante, né? Mas é que é impressionante, também não aconteceu nada para melhorar a situação dele, né? Assim, e de novo, né? Foi governador, gente, de um dos 3 maiores colégios eleitorais do Brasil. Aliás, a situação em Minas Gerais está assim, a Carla tem apuração sobre isso, vamos tentar trazer aqui. Uma bagunça inacreditável, a desordem, de novo, num colégio eleitoral que tradicionalmente dita a tendência da eleição presidencial. Assim, não tem presidente que ganhou a eleição sem ter ganhado em Minas Gerais. Vamos trazer, então, agora a simulação de segundo turno, né, que nós temos aqui sobre Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, pesquisa de hoje, então, de novo do Ideia. Você vê que, como eu gosto sempre de ressaltar, né, o Lula vem numa curva ascendente aqui, houve uma melhora, inclusive, mas o Flávio melhorou também. Então, a distância entre os dois, que era de 5 pontos percentuais, permanece em 5 pontos percentuais. Eu queria voltar a falar do Renan Santos, antes de jogar a bola para Carla Araújo e de falar um pouco mais detidamente sobre o segundo turno. Eu acho, porque assim, Maurício, tem uma questão que com nenhum recurso, o partido é novo, então não é que tem um grande fundo eleitoral acumulado, um trabalho muito forte de rede social. Ele garante o engajamento. Carla entrevistou o Renan Santos aqui para o Frente a Frente, eu estava fora. Uma das maiores audiências que a gente teve. Para superar o Renan Santos, a gente teve, por exemplo, personagens como Janja Aécio Neves, que foi candidato à presidência da República e travou essa batalha que você disse duríssima com Dilma Rousseff. Me parece que o voto de protesto está migrando mesmo para esse personagem. E eu não sei, porque ele vai ter um tempinho de TV, tá? Quando, gente, republicanos, progressistas, esses partidos decidem não se aliar a nenhum candidato à presidência, o tempo de televisão que eles têm é dividido pelos candidatos
que estão colocados. Então, não é que o cara vai ficar fora do rádio e da TV, ele vai ter um tempo de exposição de massa, inclusive. Não, e Dani, é importante dizer que a gente vive um fenômeno nessa eleição, tanto na presidencial como na de governador, de menos candidaturas, né? Eu acho talvez como a briga política, e a Carla sabe isso melhor que eu, para eleger deputado federal, as candidaturas majoritárias estão vindo em números menores. E aí, por exemplo, na presidencial, Dani, me chama a atenção que gerou isso que você acabou de descrever, o fato da gente ter basicamente uma candidatura só com coligação, que é a PT-PSB. Acho que isso nunca aconteceu em outras eleições. Isso vai gerar a oportunidade do Renan se apresentar na TV, que eu acho que vai, obviamente, de alguma maneira, expandir o mercado dele hoje, que basicamente vem das interações online. O que eu não vejo, Dani, e a gente historicamente não tem um candidato que tem um percentual que ele tem hoje, conseguiu vencer a eleição, não vejo uma onda, Renan. Eu vejo a oportunidade dele ficar em terceiro lugar, como eu falei para vocês, né? E eu também não vejo uma eleição totalmente disruptiva do sistema como a gente teve em 2018. Gente, agora são 5 horas e 58 minutos. Rapidamente aqui interrompendo, a CPTM fechou um acordo com os trabalhadores. Os trabalhadores aceitaram a proposta do governo e estão encerrando agora, hoje, a greve do sistema de trens e trilhos, né, de transporte sobre trilhos do estado de São Paulo, notadamente da capital e região metropolitana. A informação está aí agora no UOL. Os trabalhadores da CPTM aceitaram a proposta do governo de São Paulo e colocaram fim à paralisação que vinha afetando 3 linhas de trem. Isso está acontecendo após 2 dias, deixa a cidade muito doida. São Paulo já é puxado. Quando tem greve de metrô e trem em São Paulo, a coisa fica muito difícil para o trabalhador que enfrenta já sempre estações lotadas. Isso você duplica e o tempo para fazer o deslocamento cresce muito. Os trabalhadores comprometeram a ir da Assembleia direto para o Brás para bater ponto ainda hoje. A CPTM vai redirecionar depois, então, cada trabalhador para a sua locação. O rodízio, na cidade de São Paulo segue suspenso até o fim desta quarta-feira. Houve, então, uma proposta do governo, lembrando que os trabalhadores da CPTM, né, essas linhas foram concessionadas, não havia compromisso de que todas as vagas de trabalho seriam mantidas, por isso a deflagração da greve agora interrompida. Feito aqui o registro, então a noite vai ser mais tranquila, provavelmente a volta para casa vai ser mais tranquila na cidade de São Paulo. Carla Araújo falando agora então aqui sobre essa distância de 5 pontos percentuais de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Jogo a bola para você, Maurício, à disposição. Então, é importante que você mencionou, Dani, os dois melhoraram, né? E a diferença continua. E eu queria fazer um ponto, Dani, muito importante para quem estiver assistindo. O Lula deve ter no primeiro turno, Dani, um percentual muito alto em termos de voto da sua aprovação. Então, a aprovação dele, você viu, está 48, 49. Eu acho que ele vai se aproximar muito, porque não há no campo do Lula, no campo da esquerda, concorrência esse ano, como teve concorrência em 2002 com o Garotinho, em 2006 com a Elis Helena, com o Cristóvão Buarque, em 2010 com a Marina, 14 Marina também, 2018 o Ciro, e 2022 a própria Simone e o Ciro. Então, pela primeira vez, o campo da esquerda vai estar basicamente desocupado. Então, eu estou projetando que o Lula vai ter uma votação muito próxima à aprovação de governo que ele tem. Carla? Maurício, e justamente por isso, por essa questão da candidatura única da esquerda, o que se fala é que votos o Lula vai agregar no seu segundo turno. Flávio, a gente imagina que esses votos de Renan, Zema, majoritariamente caminhem para Flávio, caso ele esteja lá no segundo turno. E o Lula, ele vai conseguir tirar voto de quem? Ele vai pegar voto aonde? Ou não necessariamente ele precisa, porque no segundo turno o jogo é zerado, são votos válidos, e aí tem a abstenção que pode contar. Como é que você faz a avaliação? Porque tem gente com esse receio de um segundo turno duro por conta disso, porque Lula tem uma dificuldade aí de pegar esses votos da direita. Cara, se eu estivesse na campanha do Lula, eu ia estar quebrando a cabeça como é que ele vai fazer no segundo turno, porque eu acho que a chance dele está no primeiro turno. Justamente por isso que você descreveu. Ele não vai ter mercado de voto no segundo turno, como ele teve, por exemplo, quando os votos da Simone Tebet e do Ciro Gomes foram fundamentais para a vitória dele no segundo turno de 2022. Eu acho que a saída para a campanha dele foi aquele ponto que eu fiz sobre a abstenção. O perfil da abstenção costuma prejudicar o PT,
E no segundo turno, eles vão ter que criar uma estratégia de fazer com que quem gosta do governo, aprove o governo e não foi votar, apareça para votar, porque vai ser uma situação basicamente assim, onde a votação do Lula no primeiro e segundo turno tem que ser praticamente semelhante, né? Ô Maurício, e aí aquela pergunta que a gente fica enchendo o seu saquinho, né, querido? Mas tem que responder. É assim que funciona. Ninguém mandou ser bom no que faz. Qual é a possibilidade hoje do Lula ganhar ou dessa eleição ser faturada no primeiro turno para um lado ou para o outro? De 0 a 10 ou em percentual? Se você fizer 5, eu não vou aceitar. De 0 a 10 ficar no meio dos 5, eu não vou aceitar. Mas... Ô, Dani, eu sou um analista que está correndo por fora. Eu acredito que essa eleição é uma eleição de primeiro turno, seja para o Lula, seja para a oposição, porque eu acredito também que dois fenômenos. Esse antipetismo de chegada vai concentrar muito voto em quem tiver pronto para ganhar do Lula, e a gente ainda tem um fenômeno de que tem 2-3% que não querem votar nem no Lula nem no Bolsonaro, e obviamente que se você votar em branco, votar no Lula, não aparecer para votar, isso sai da equação do primeiro turno. Eu vejo, se eu tivesse que dar um número aqui, que a gente tem uma chance de 60% de acabar no primeiro turno essa eleição, independente do lado. Independentemente do lado, importante. Vou trazer aqui o nosso agregador de pesquisas. Então a gente traz ali, faz uma média ponderada e mostra para vocês como é que está o movimento visto de cima, global. Importante sempre dizer, a metodologia do IDEA é um, a metodologia do Datafolha é outro. Então a gente sempre pondera que é bom você comparar banana com banana, ou seja, o IDEA olha o filme do IDEA, sempre, semanalmente, Datafolha, o filme do Datafolha, porque, de novo, prenda-se menos ao número e mais à curva. E o nosso agregador mostra que aqui nós temos uma distância, né, bastante, ela se mantém, a coisa me parece meio estagnada, inclusive, houve uma melhora, o Flávio não está vivendo de novo o seu melhor momento, parece ter ficado ali mesmo em abril, teve um desgaste, mas os patamares estão quase que inalterados, né? É uma disputa engraçada, né, Maurício? Para finalizar aqui, porque eu já estou te prendendo há meia hora, de novo quero te agradecer, mas é uma disputa estranha que existem solavancos, eles produzem soluços, mas o eleitor rapidamente se reaglutina em torno daquilo que me parece ser, na conta dele, um mal menor, né? Então, assim, a rejeição ao outro candidato me parece algo tão sedimentado, e, aliás, os índices de rejeição são impressionantes aqui. O IDEA tem, eu posso detalhar para vocês já, mas me parece que a rejeição é tão grande que os solavancos, então, o áudio do Flávio pedindo 60 milhões para o Daniel Vorcaro, tem um soluço, né? O eleitor trupica, mas ele não cai, ele voltou. Dani, eu acho que, assim, do ponto de vista bem pragmático, essa é uma eleição de quem quer ou não que esse governo continue, tá? E eu acho que uma das dificuldades desse governo é que todo mundo que votou no Jair Bolsonaro em outubro de 2022 nunca aprovou esse governo, por isso a gente tem literalmente na aprovação ali o país dividido. Essa é a real eleição. De qualquer cenário, Dani, a gente vai ter um cenário muito semelhante a 2022, no sentido que essa eleição vai ser decidida por pouquíssimos pontos percentuais. Essa diferença que hoje tem o Lula e o Bolsonaro na simulação de segundo turno, as pessoas que saíram do Bolsonaro, ele chegou a estar empatado numericamente com o Lula, são pessoas que não gostam do governo. Então, elas vão ter que, de alguma maneira, se posicionar ou contra o governo ou se abster. Então, a real disputa, Dani, que é super equilibrada, é quem quer ou não que esse governo continue, quem aprova ou não esse governo. Se a gente puder ir lá, queridos, na página 28... da pesquisa que está aí na mão, eu posso fazer a foto aqui. Eu fiz alguma bobagem para variar, né? No meu próprio celularzinho. Aê, muito obrigada. Tá aqui a rejeição, né? A pergunta é, em quem você poderia votar e em quem você não votaria de jeito nenhum? Porque aquela rejeição, a resposta é múltipla, né? Porque você pode detestar várias pessoas ao mesmo tempo. Então, a rejeição do Lula tá em 48% e a do Flávio rigorosamente empatada. Agora, o percentual de que admite que pode votar no Flávio é um pouco menor do que o do Lula, mas, de novo, no limite da margem de erro, eles estão aí na mesma. Em termos de rejeição, quem está correndo melhor até o momento, aqui no mesmo patamar, eu diria, é esse trio, né? Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos, 32, 33, 28, também na margem de erro, todo mundo embolado, porém potencial de voto menor também do que de Lula
e Flávio Bolsonaro. Na página seguinte, ou melhor, né, depois disso, a gente tem aqui a pergunta que o Maurício disse que é a pergunta definitiva, né? Se o Lula merece ou não merece um segundo mandato, né? Ou um quarto mandato, na verdade, né? A reeleição. E fica uma coisa, perfeito, muito obrigada, assim, 48 a 50,4. Já foi pior, né, esse dado, né, Maurício? Já o governo melhorou e agora a gente está, como você falou, matematicamente empatado, né? E Dani, essa pergunta é fundamental, porque a gente tem as pessoas que votaram no Bolsonaro nunca acharam que esse governo merece continuar, e o Lula perdeu de 3 a 4 pontos percentuais de gente que votou nele e acha que esse governo não merece continuar. Ele tá reconquistando esse pessoal. Perfeito. E hoje tem 2 pontos percentuais que votaram nele e acham que ele não merece continuar. E Dani, esses caras vão decidir a eleição, esse grupo vai decidir a eleição. Maravilha, querido, muito obrigada. Quero te agradecer, deixar você trabalhar em paz, deixar o convite aberto sempre. Volte todas as vezes que quiser, que puder. Vai ser sempre um luxo e é sempre um prazer e um luxo poder contar com a sua análise sempre centrada e muito focada, bem fundamentada nos dados que você colhe. Até a próxima. Obrigado, eu sou fã, sou leitor aí da Carla também. Ah, bonitinho, gente. Obrigada, Maurício. Esse livro aí você tem que mandar, hein, Fia? Pelo amor de Deus. Vou pegar ele de fonte, Dani, vou trazer as próximas pesquisas. Maravilhosa.